E aí, sétimo ninho, beleza? Estamos aqui de volta, né, para nossa aula de resolução de exercício, tá? E hoje a gente vai tratar, né, nessa resolução dos temas referentes ao capítulo 2, a ética medieval, primeira parte, tá? Vamos responder aí algumas questõezinhas relacionadas ao assunto. Eu coloquei aqui do lado, né, na lâmina de vocês, alguns dos temas que nós vamos precisar entender para responder a questão, certo? Vamos precisar entender a relação do que seria, né, na Idade Média, a relação entre a filosofia e o pensamento cristão, tá? Mostrar que a Igreja Católica tinha poder temporal e espiritual e também o controle sobre os centros de saberes, né, como as universidades, posteriormente as escolas, né, os chamados liceus, nos primeiros liceus. E também é importante destacar que na filosofia do pensamento de Agostinho, a ética vai estar presente sob influência principalmente da filosofia de Platão, né? No início, a filosofia medieval tratava, né, a filosofia grega com um certo receio e desconfiança, né, tendo visto que era uma filosofia pagã, né? Porém, o pensamento do Aristóteles e do Platão vão ser cristianizados tanto pelo Santo Agostinho na primeira fase da filosofia medieval com a escolástica, certo? E também na segunda fase da filosofia escolástica, né? Quer dizer, na primeira fase da filosofia medieval, que era a patrística, certo? Aí, do século V, né, ao século X, e a filosofia escolástica, que é a segunda fase da filosofia medieval, que tem três grandes nomes, né? O Tomás de Aquino, que é o mais conhecido deles, né? O Pedro Abelard, que também nós vamos ver aí nos nossos debates, né? E também o Isidoro de Sevilha. O que acontece? Hoje a gente vai estudar alguns temas referentes às questões, como a vontade humana, né? Como a ideia de liberdade e destino, tá? E também um pouco, né, do livre-arbítrio, tá certo? Então o foco das resoluções vai ser a filosofia agostiniana. Vou passar aqui o slide para vocês verem as questões que nós vamos responder hoje, tá? Junto com vocês. Ó, vamos responder com vocês aí o desenvolver e aplicar da página 412, certo? E a questão 2 e 5 da página 416. É importante destacar também a nossa realidade aumentada da página 415, sobre a ideia de vontade e liberdade, que também vai servir como uma revisão do pensamento de Agostinho, certo? Então, responda um quiz que está presente aí no próprio objeto digital de vocês, né? E se não tiver como acessar o objeto digital, né, baixe aí o seu aplicativo, né, do Realidade Aumentada para poder acessar, tá? E descreva aí o seu relatório, né, no caderno ou então numa folhinha de relatório, tá bom? Vamos para o que interessa. Vou abrir aqui o nosso livrinho digital, tá? Livro digital aberto, página 412, tá? Do nosso desenvolver e aplicar. Eu vou ler o texto e depois nós vamos responder as questões, tá certo? É um texto do César Candioto, né? A ética, abordagens e perspectivas. Vai falar da ética de um modo geral, mas esse texto é específico, né, para filosofia medieval e para a ética medieval, tá? Descer aqui um pouquinho, né? A gente tá aqui, ó. Vamos lá. Pra vocês visualizarem melhor, tá bom? Não. Diz assim, ó. Em resumo, podemos dizer que com a criação do mundo, a criação do homem, a imagem e a semelhança de Deus, o projeto de salvação oferecido por Deus ao homem, né, a felicidade futura na ressurreição, são temas que vão compor o conjunto das reflexões do período medieval, para orientar o projeto do homem na busca de sua felicidade. Lembrando que o fundamento da ética existir é justamente aquilo que faz a sua vida melhor e a do outro também, né, na busca pela felicidade, que era o pensamento aí aristotélico sobre a ética, né? E aqui ele resume alguns dos principais temas estudados
pela filosofia na época do período medieval. Então anotem aí esse primeiro parágrafo, que vai ser importante para a resolução da questão, tá? Continuando. São eles que constituem uma espécie de fio condutor da ética medieval. Opa! Pontinho. Nós vimos que, que os principais temas estudados por Agostinho, né, é a ideia de vontade, liberdade, né, de bem e mal, a origem do mal, a natureza de Deus, o conhecimento, né? E esses primeiros temas aí citados, né, como a questão da ressurreição, da salvação, da felicidade de uma vida futura, orientam também no estudo sobre a cidade de Deus, que segundo Agostinho, né, seria aquilo que você faz na cidade dos homens, que é o mundo real, o mundo concreto, que é ilusório, o mundo das aparências, né, que é o mundo das inclinações, o mundo da carne e do pecado, né? E aquilo que você faz, né, na cidade dos homens tem consequências na cidade de Deus, que é a verdadeira razão, que é o encontro com a divindade, né, e que é a morada pela qual você consegue, né, ao ter um pensamento reto, a viver pelas virtudes, tá? Com a morada divina, que ele vai chamar de a cidade de Deus, que é quando você se aproxima aí das suas ideias, né, e da sua razão, né, a razão divina, tá? E é a morada, né, que todos os justos, segundo ele, né, vão alcançar, que representa aí a busca do homem pela salvação, tá certo? Então esses são os principais temas que constituem o fio condutor da ética medieval, segundo o autor. Esses temas indicam a realidade que são experimentadas pelo exercício da fé, mais do que pelo exercício da razão. Eis outra diferença significativa entre os gregos e o mundo medieval, na elaboração das referências entre bem e mal. Outra coisa importante que a questão também trata, né? Dentro da diferença da ética medieval, né, é importante destacar que a filosofia medieval e a ética também, né, ela está relacionada à ideia da fé, da relação entre a fé e a razão, né? Coisa que não existia lá no pensamento grego, lá no pensamento aristotélico, lá no pensamento platônico, certo? A filosofia grega não tinha a noção do que seria a relação da fé e a razão, até porque a religiosidade deles era diferente, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, inclusive em mitos, né? É importante destacar aí essa diferença que o texto traz também, certo? César Candioto, Ética, Abordagens e Perspectivas, né? Curitiba, Champagne, 2010. Vamos responder a primeira questão. Segundo o texto, quais são as principais reflexões, né, realizadas durante a Idade Média? Ele coloca bem aqui no começo, ó. Em resumo, podemos dizer que a criação do mundo foram, né, a criação do mundo vírgula, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, e a felicidade futura na ressurreição. Segundo, né, aí o pensamento medieval, ou as reflexões feitas durante a Idade Média, esses são os principais temas que, inclusive, constituem a ética medieval, né, e os principais temas discutidos, aí, segundo o autor no texto, né, do pensamento medieval, né, foram a criação do mundo, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus e a felicidade futura na salvação, na ressurreição, certo? A ideia de salvação, né? Anota aí a respostinha, certo? Que nós elaboramos aqui, né? De maneira simples, mas que também está presente no texto, né? Vale destacar, se alguns elementos que acompanham a resposta estiverem presentes no texto, você pode aí relacionar eles, né? Esses elementos presentes no texto com a sua própria escrita,
tá? Questão 2. Baixar aqui, ó. Qual a diferença entre o pensamento grego e o pensamento medieval? O primeiro era fundamentado somente na razão. E nas leis naturais. Já o pensamento medieval tenta relacionar a razão aos valores da fé e a crença em Deus. Como valores inseparáveis. Vamos lá. Respostinha da 2. Qual a diferença entre o pensamento grego e o pensamento medieval, segundo o autor? Né? O primeiro era fundamentado somente na razão e nas leis naturais. Já o medieval tenta relacionar a razão aos valores da fé e a crença em Deus como valores inseparáveis. Certo? Anota a questãozinha aí, a resposta da questãozinha 2, tá bom? Para a gente ir para a página 416, a questão 2 e 5, certo? Anota. Quando estiver fazendo aí, dá um pause no seu vídeo, né? Anota direitinho, tá bom? Escuta a explicação, porque isso é importante. Agora, vamos aí para a página 416, para não perder tempo, certo? Responder a 2 e a 5. Colocar já direto aqui na questão. Aqui é o nosso objeto digital, certo? Sobre a ideia de liberdade e vontade. Então não deixe de responder aí o seu quiz, tá certo? Vamos responder hoje a questão 2 e 5 referente ao pensamento de Agostinho, tá? Na próxima semana nós responderemos as outras, né, relacionadas ao pensamento de Tomás de Aquino. Ó, em que consiste a ética de Agostinho? Vale ressaltar que a ética no pensamento de Agostinho, né, ela se refere, né, à ideia de liberdade de destino, de vontade humana, das escolhas que você faz através do livre-arbítrio, tá? E de que ao se aproximar-se de Deus, o homem adquiriria, né, poderia adquirir uma verdadeira razão, né, através da iluminação divina, né, e aproximando da morada na cidade de Deus, a sua salvação, certo? Vamos lá, em quem consiste a ética de Agostinho? Primeiro, relacionar a fé e a razão. Segundo, tentar entender, né, o conceito de livre-arbítrio, Para quem não sabe, livre-arbítrio é a escolha dada por Deus aos seres humanos para decidir, né, entre o certo e o errado, para decidir o seu verdadeiro caminho a seguir, né? Segundo, tentar entender o conceito de livre-arbítrio, né, como liberdade, certo?
Primeiro, relacionar a fé e a razão. Segundo, tentar entender o conceito de livre-arbítrio como liberdade, né? Compreender a vontade humana como escolhas éticas. E também, né, como o fruto, ou melhor dizendo, como um elemento criador da origem do mal. Em que consiste a ética de Agostinho? Primeiro, relacionar a fé e a razão. Ponto. Segundo, tentar entender o conceito de livre-arbítrio como liberdade. Vírgula. Compreender a vontade humana, né? A partir, para não ficar repetindo a mesma palavra, certo? A partir de escolhas éticas. E também como o elemento criador da origem do mal, certo? Essas são, né, talvez, em que consiste, né, em que se fundamenta a ética no pensamento de Agostinho, tá? Agora vamos para a questão 5. Com base na filosofia agostiniana, né, explique qual é a origem do mal. Eu expliquei para vocês que ao ter o livre-arbítrio, o ser humano passa a decidir, né, aquilo que é melhor para a vida dele. E que ele vai ter que tomar decisões que podem, ou se você tiver uma vida virtuosa, continuar nos caminhos de Deus, ou se você tiver uma vida de aparências, de enganações, certo? Você pode se aproximar do pecado e não adquirir a sua salvação, né? Então, o livre-arbítrio é a ética que permite o ser humano fazer isso. Segundo Agostinho, o mal não vem de Deus. Ele vem das escolhas feitas pela vontade humana, que muitas vezes podem levar o ser humano a se enganar, né, por aquilo que é exterior a ele, né, desviar-se do caminho de Deus, né, em busca do pecado. E a partir daí, né, dessas escolhas, o mal aparece, né? O mal é a ausência de fazer o bem, segundo Agostinho, né? Então vamos colocar aí no papel. Para Agostinho, a origem do mal, para Agostinho, do mal, se liga à vontade humana e suas escolhas, que muitas vezes deixa se enganar pelas aparências e por atitudes externas à própria vontade do ser humano. Vírgula, o separando do bem e praticando o mal. Vamos lá. Com base na filosofia de Agostinho, explique qual é a origem do mal. Para Agostinho, a origem do mal se liga à vontade humana e suas escolhas, que muitas vezes deixam, né, vírgula, enganar-se
Para Agostinho, a origem do mal se liga à vontade humana e às suas escolhas, né? Vamos colocar uma resposta menor. Para Agostinho, a origem do mal se liga à vontade humana e suas escolhas, que muitas vezes, né, o desvio, que muitas vezes, vírgula, desvia o ser humano do caminho, que muitas vezes desvia o ser humano do caminho correto, afastando-se do bem e praticando o mal. Para Agostinho, a origem do mal se liga à vontade humana e suas escolhas, vírgula, que muitas vezes desvia o ser humano do caminho, né? Para Agostinho, a origem do mal se liga, né, à vontade humana e suas escolhas, vírgula, que muitas vezes desviam deixar do jeito que está. Ó. Para Agostinho, a origem do mal se liga à vontade humana e suas escolhas, que muitas vezes, né, vírgula, desvia-o do caminho correto, afastando-se do bem e praticando o mal. Certo? Que muitas vezes o ser humano se desvia do bem e pratica o mal através das suas escolhas e da sua vontade. Tá certo? Essa é a resposta da questão 5, né? Anota aí direitinho, tá? Tentei deixar uma resposta mais sucinta, mas que explicasse o conceito de Agostinho como um todo, de entender que a vontade do mal está relacionada às escolhas humanas e ao não conseguir medir as consequências dela, ao aproximar-se do não fazer o bem, o ser humano pratica o mal e afasta-se de Deus, certo? Segundo Agostinho, o mal surge com o não praticar do bem, certo? Com afastar-se do bem, tá bom? Galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de resolução, certo? Tirem as dúvidas na nossa live que vai ser na sexta-feira, né? Continue acompanhando aí o nosso canal no CPM, curtindo, tá bom? Deem uma olhada na agenda Edu, que lá vão estar presentes, né, as atividades da semana, né, os vídeos que vão ser postados também, tá? Não deixe de responder aí as questões do portal SAI, para que a nota de MA de vocês não caia e vocês tenham uma boa nota no final do bimestre. Um grande abraço e até a próxima.